Meu genro convidou toda a família para umas férias luxuosas, mas se esqueceu de mim. S tem dinheiro para as passagens da gente e dos meus pais. Eu apenas sorri. Aproveitem. Quando chegaram no hotel, eu estava esperando L. Vogue, est, nos perseguindo. Cai fora, eles gritaram. Mas o segurança se aproximou. E depois das palavras dele, eles caíram de joelhos, implorando perdiz. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você este, nos ouvindo. Arrumei a mesa com alô, a boa. Aquela que Margarete e eu ganhamos de presente de casamento H, 40 anos. Porcelana branca com um delicado filete dourado, apenas trespe as lascadas depois de todo esse tempo. A luz da tarde entrava pelas cortinas, as mesmas que penduramos em 1998, tingindo tudo de embar. Eu tinha feito o prato favorito da Jéssica. Carne assada com cenouras e batatas, a receita que a Medela aperfei, ou antes do Kenserlev, lá. Os cartês com os nomes estavam em cada lugar, cuidadosamente escritos. Pequenos detalhes importavam. Eles chegaram 20 minutos atrasados. Caio entrou primeiro empurrando a porta. Jéssica vindo a 3J com o celular na meu poo. Os pais dele vieram em seguida. Patricia numa blusa de seda que provavelmente custava mais que minha conta de luz do MS. Denis num blazer com botes dourados. Eles olharam ao redor da minha sala de jantar como turistas num museu da pobreza. Roberto, o aperto dimo do Caio foi breve, desdenhoso. Obrigado por nos receber. Claro, por favor, sentem-se. O jantar pronto. Eu tinha posicionado todo mundo com cuidado. Jéssica, minha direita. Caio ao lado dela. Os pais dele do outro lado da mesa. A cabeceira continuava sendo minha, pelo menos. Trouxe a carne assada na travessa da Margarete, o vapor subindo, o cheiro enchendo a sala pequena. Que charmoso, disse Patricia, os olhos percorrendo as paredes, o papel de parede antigo, as fotos emolduradas da Jéssica em várias idades. Que bom que a promo. O saiu, Jéssica. Vogue trabalhou duro por isso. Ela mal levantou os olhos do celular. Essas coisas acontecem quando você faz networking direito. As palavras doeram mais do que ela imaginava. Eu tinha feito Transliga, para antigos CSIs. Passei 2 horas ao telefone com um executivo de rede hoteleira que me devia um favor, tudo para garantir que a candidatura dela chegasse na mesa certa. Ela achava que tinha sido o networking dela. Caio pegou a garrafa de vinho que eu tinha trazido, um chileno reserva 2015, que eu tinha escolhido especialmente para aquela noite. R$ 300 que eu provavelmente não deveria ter gastado. Ele examinou o Erputulo, sobrancelhas erguidas num pós-véu sinal de aprovar. Agora sim um vinho decente. Finalmente algo que vale a pena beber nesse lugar. Ele serviu Patricia primeiro, depois Denis, depois Jéssica. A garrafa circulou pela mesa num cálculo calculado, pulando meu copo completamente antes de Caio coloque, lá na outra ponta, bem longe do meu alcance. Jéssica viu isso acontecer. Ela não disse nada. O Caio tem um gosto tão refinado, disse Patricia, tomando um gole. Nos o criamos para apreciar qualidade. Denis se recostou na cadeira, estudando minha sala de jantar com a express, de um avaliador num leilho, o de espelho. Roberto, você já pensou em modernizar? Nós acabamos de reformar nossa cozinha. Bancadas de granito, eletrodom, ticos, em inox, o valor de revenda. Que cortinas maravilhosas! Pat se interrompeu, estendendo a mil para tocar o tecido entre o polegar e o indicador, como se estivesse testando a qualidade. Devem ter, o quê? Uns 20 anos? Funcionam bem, eu disse. Caio moveu a cadeira, as pernas raspando no piso de madeira. Ele se reposicionou para criar mais distância entre eles, virando-se para os pais, formando uma parede com Jéssica no meio.
Ela virou o corpo para combinar com a orienta dele, de costas parcialmente para mim agora. Passei as batatas. Caio pegou a travessa sem olhar para mim. Ento grande novidade, ele disse, sorrindo para os pais. Vamos fazer umas frias em Fampantutulia. Trancoso, uma semana inteira. Eu, a Jota, Emetué, pai. Sá, nos dia 21. Meu garfo parou no meio do caminho minha boca. Que maravilha! Qual resort? Refgil da Bapá, 5 estrelas, praia particular, tudo de bom. Ele estava animado agora, gesticulando com a adivinho, meu vinho. Deu para comprar 5 passagens no oramento, nesse país e meus pais. A matentica dessa frase ficou suspensa no ar. 5 passagens, 4 pessoas listadas. A exclus ou era deliberada, calculada? Eu posso pagar minhas próprias despesas, eu disse, mantendo a voz controlada. Adoraria participar das férias em Fampulia. O celular da Jótsica deslizou pela mesa em diré, o apatricia, fotos de frias carregando na tela. Jótsica se virou ainda mais para longe de mim, inclinando-se para apontar as comodidades do resort. Quando falou, não olhou para mim. A gente precisa de um tempo longe de Voc, pai. A sala se contraiu. Patricia e Denis de repente acharam seus pratos fascinantes. Caio entrou rapidamente, o tom falsamente compreensivo. Não, pessoal, Roberto, Voc, sabe como? Tempo de qualidade com a fam, lia mais Shima. Minha meu estava indo pegar a travessa. Vi ela congelar no ar, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Devagar, abaixei-a para o colo. A carne assada estava intocada no meu prato, esfriando no próprio molho. Claro, me ouvi dizer. Eu entendo. Levantei, a cadeira raspando para traseiro. Deixa eu buscar a sobremesa. Ninguém me protestou. Caio J estava enchendo as taças de novo, de todo mundo menos a minha, enquanto eu caminhava para a cozinha. Meu prato ainda estava cheio. Pela porta ouvi Patrícia perguntando sobre pacotes de spa, Denis sugerindo passeios de golfe. A risada da Sica, leve e femcil, do jeito que costumava soar quando ela tinha 12 anos e eu a levava para tomar sorvete depois da escola. Eu peguei sobremesa nenhuma. Passei direto pela cozinha, pelo corredor, subi as escadas meu quarto, atrás de mim. A conversa continuou sem pausa, sem nem registrar minha ausência. Fechei a porta e sentei na beirada da cama, ainda usando o mesmo palete que usei no casamento da Jotássica, o mesmo que usei no jantar de comemora, o da promo, o dela mês passado, o mesmo palete que a família do Caio tinha acabado de zombar. Ouvi mais risadas, o tilintar de taias. Meu vinho, minha mesa, minha casa. A celebra? O deles. Algo mudou entre o preciso e frio, como cilindros caindo no lugar dentro de uma fechadura. A casa mergulhou no cio, em Sulé pelas 10. Ouvi portas fechando lá embaixo. Eles iam ficar nos quartos de Acaspeds, claro. Muito vinho para dirigir em segurança. Meu vinho. Sentei na beirada da cama, palete, finalmente removido, pendurado na cadeira. É a mesma cadeira onde eu tinha separado minhas roupas naquela manhã, esperando de que aquele jantar nos aproximaria. O sono não viria. Eu sabia disso. Tirei os pontículos de leitura, limpei com a barra da camisa, coloquei de volta. O quarto estava igual ao que era 20 anos. O porta-joias da Margarete ainda estava na semoda, vazio agora. Tudo que tinha dentro vendido para pagar as contas finais do hospital que o plano de Sá não cobriu. Sica tinha 23 anos, entrou recém-formada na faculdade, chorando no funeral. Eu segurei a mil dela durante todo o véu rio. Quando foi que a mil dela soltou a minha? As memorias vieram em fragmentos, sem ordem linear, cada uma afiada. O casamento, R$ 175 mil, a maior parte das minhas economias na Pontopoca. Jótsica no vestido, radiante, Caio ao lado dela, parecendo vagamente desconfortável no smoking.
Eu passei o cheque pensando, isso que pais fazem. Assim que o amor se torna Tangvel, o carro. 75 mil para a entrada da Tesla deles. Aqui passaram por mim no Natal passado sem parar, indo para o jantar na casa dos pais do Caio. Se um empréstimo, pai, a gente paga de volta. Isso foi 4 anos atrás. Parei de perguntar sobre o pagamento depois do primeiro ano. Os enviei para o primeiro apartamento deles. O conserto emergencial do telhado que eles não podiam pagar. A conta do kart, o descredito, 40 mil, que o Caio explicou como problemas temporários de fluxo de caixa. Toda vez eu passava o cheque. Toda vez, Jotsica me abra, e dizia, Vós, o melhor, pai. Me levantei, inquieto, e fui até meu escrito Rio no corredor. O notebook estava na mesa, protegido por senha, contendo uma vida sobre a qual minha filha não sabia nada. Abri, digitei o C, vi a tela iluminar. 4 propriedades. O hotel em Santos, que eu tinha comprado em 2008, quando o mercado despencou, reformei, tornei lucrativo em 18 meses. A pousada boutique do Guarujá, adquirida em 2012. 2 pousadas em Paraty, compradas juntas em 2019. Todas administradas a Traves da Silva Participa, Esliteda. Todas gerando renda constante. Todas completamente invisíveis para a minha família. Valor total atual, 16 milhões de reais. Eu tinha construído esse império silenciosamente, deliberadamente, depois que Margarete morreu, fazendo turnos duplos no hospital onde eu era gestor de manutenção, economizando cada real extra, aprendendo investimento imobiliário através de cursos noturnos e seminários de fim de semana. A empresa foi registrada com meu nome do meio, Tom Natis, para manter-la separada, privada. Eu tinha dito, Jéssica que estava pegando trabalho extra para me manter ocupado. Ela nunca pediu detalhes. Abri minha planilha, 350 mil reais. Essa era a estimativa conservadora do que eu tinha dado a eles ao longo de 12 anos, sem contar o jantar de hoje, sem contar os telefonemas que fiz para garantir a promo, ou dela. 350 mil reais. E eles precisavam de um tempo longe de mim. Pelas 3 da manhã, fui até o quarto de íncia da Jéssica. O quarto de hóspedes agora, despojado da maioria dos itens pessoais, mas algumas fotos permaneciam na parede. Jéssica aos 8 anos, banguela, me abra, ando na Disney. Jéssica aos 16, segurando seu troféu de primeiro lugar em oratoria, meu brau ao redor dos ombros dela. Jéssica aos 21, formatura da faculdade, o sorriso genuíno e orgulhoso. Toquei a moldura. O vidro estava frio sob minhas pontas dos dedos. Quando foi que aquela menina desapareceu? O amanhecer chegou devagar, luz cinza se infiltrando pelas janelas. Pelas 7, ouvi vozes embaixo, baixas, conversacionais. Jéssica e Caio, acordados cedo, conversando na cozinha. Me movi para o corredor, descalço, ou ficando perto da parede. A casa velha tinha boa estica-se soubesse onde ficar. No topo da escada, as vozes deles ecoavam claramente. Agentes, precisa abordar do jeito certo. A voz da Jéssica. Aquele tom cuidadoso que ela usava quando manipulava no trabalho. Fazer ele achar que foi ideia dele. Ele sentado em cima de um patrim, o que não precisa. Caio, desdenhoso como sempre. Essa casa, grande demais para uma pessoa, pressionei minhas costas contra a parede, ouvindo. Ele, teimoso sobre isso, Sica continuou. Mas se a gente apresentar como simplificar a vida dele, o velho não tem gosto caro de qualquer jeito. Provavelmente seria mais feliz num apartamento de um quarto. A risada da Jéssica, pequena, simplice. Ele realmente usou o mesmo palete no jantar da minha promo ou no meu casamento. Olhei de volta para meu quarto, onde aquele palete pendurava na cadeira, o mesmo,
Ela estava certa. Depois que a gente conseguir vender a casa, disse Jyotsika, a voz ganhando confiança, podemos pagar os cartéis e talvez olhar aquele lugar maior em Alphaville. Seu pai nem vai notar a diferença, vai ficar feliz, de ajudar a Fan.lia. O tom do Caio torceu a frase em zombaria. Ajudar a Fan.lia. A Fan.lia que precisava de um tempo longe de mim. A Fan ia planejando me convencer a vender minha casa, a casa da Margarete, para que eles pudessem melhorar a deles. Voltei para meu quarto com a mesma precisa ou cuidadosa que usei para me aproximar das escadas. Fechei a porta silenciosamente. Sentei na mesa, abri o notebook de novo. Minhas mãos não tremiam. Isso me surpreendeu. Elas deveriam ter tremido. Em vez disso, digitaram: Ref Deal da Bar Resort Trancoso, venda. O anúncio carregou. Propriedade de luxo na praia, 80 quartos, marina particular, clientela estabelecida. Pré-pedido, 9.250.000 reais. As fotos mostravam praias imaculadas, piscinas infinitas, casais bebendo coquete, ao pé do sol. O mesmo resort onde minha filha planejava passar ferias sem mim, bancado pelo dinheiro do meu vinho, pela hospitalidade do meu jantar, pelo meu perde, o infinito. Abri meu caderno de couro, aquele onde eu rastreava minhas aquise, exoteleiras, escrevia notas financeiras, planejava expansões. Numa página nova, escrevi o Nimero, 9.250.000 dólares. Depois escrevi 16 de agosto. Depois escrevi Refugio da Bahia. Minha caligrafia estava firme, precisa. Fitei aquelas palavras por um longo momento. Depois conferi os detalhes da propriedade de novo. Proprietário se aposentando, motivado para vender. Fechamento possível em 60 dias. Contato: Mércio Reis, Vez Comerciais Brasil. L. Embaixo, Jyotsika e Caio provavelmente estavam fazendo café. Agora, planejando o discurso deles para me fazer reduzir o tamanho da casa, simplificar, liberar dinheiro para a família. Olhei para a tela do notebook, aquele resort brilhando sob o sol baiano, e algo cristalizou no meu peito. Não era raiva. Raiva era quente demais, catica demais. Isso era mais frio, mais afiado. Isso era clareza. Abri minha conta Bank Ria Empresarial, aquela que Jyotsika ou sabia que existia. Ativos líquidos dispõe, vez depois de reservar capital operacional, 10.500.000 reais. Refugio da Bar Resort, Trancoso, disse em voz alta para meu quarto vazio. Venda, 9.250.000. Escrevi de novo no caderno, sublinhando 2 vezes. O sol estava completamente alto agora, luz penetrando a traves daquelas cortinas velhas que Patrícia tinha zombado. L. Embaixo, minha filha estava planejando tomar minha casa. Em 10 dias, ela estaria deitada numa praia que eu estava proibido de visitar, bebendo coquetes que eu era considerado indigno de compartilhar. Sorri. E não era um sorriso feliz. A tela do notebook ainda brilhava com o anúncio do Ref Gil da Bar, quando o amanhecer se completou. Eu tinha estado nessa mesa por horas, café, esfriando na caneca ao meu lado. Sono parecia irrelevante agora. Meu corpo funcionava com algo mais afiado que café na própria, cito, talvez, ou a clareza que vem quando você finalmente para de fingir. Ouvi movimento L, embaixo L, pelas 8, os passos da Jyotsika. Ritmo familiar depois de 35 anos indo em diré ou cozinha. Esperei 3 minutos, depois segui. Ela estava no balquê, ou servindo café, ainda de pijama, cabelo preso. Eu tinha deixado o creme preferido dela mais cedo, baunilha francesa, o tipo caro. Pequenos detalhes. Eu ainda sabia todos eles. Bom dia, eu disse, pegando uma caneca. Oi! Ela levantou os olhos do celular. Servi devagar, medindo meu tom. O Caio mencionou que vocês ver ou viajar em breve. Algum lugar tropical? Trancoso. Refugio da Bar Resort.
A gente sai semana que vem. Parece maravilhoso. Quanto tempo? Uma semana, dia 21 a dia 28. Ela tomou um gole do café, rolando algo na tela. Me perguntou se eu tinha reconsiderado participar. A excluso era um fato estabelecido, não valia a pena revisitar. Bom, aproveitem, eu disse. Voc tem trabalhado duro. Valeu. Ela olhou brevemente, quase surpresa pelo sentimento. Depois voltou para o celular. A voz do Caio ecoou, lá de cima. Ele estava numa liga? Algo sobre projetos trimestrais. Jéssica terminou o café, enxagou a caneca e voltou em direto ao quarto de Radspeds. Ouvi os passos dela sumirem, depois voltei para meu escritório. Wharfield da Bapon Resort. 21 de agosto até 28. 7 noites. Abri imagens de satellite. A propriedade ficava na costa norte da Bahia, aninhada na enseada que dava nome ao lugar. 25 quartos organizados em ferradura ao redor de uma piscina central. Acesso por uma única estrada. Concorrente mais primo marcado a 24 metros ao norte. Opera o boutique. Propriedade independente. Recentemente listada devido a rolê pela Discret, o do corretor situa o financeiro urgente do proprietário. Vendedor motivado. Minhas palavras favoritas. Abri minha gaveta trancada e extra. Os arquivos que eu precisaria. Documenta. O da Silva participa. Sletida é 3 anos de declara. De imposto mostrando renda empresarial. Lectima. Extratos bancários provando ativos líquidos. Evidenciar de capacidade. Então peguei meu telefone. Roberto Silva ligando para Serve os da conta. O gerente do banco atendeu no segundo toque. Eu estava com esse banco há 20 anos, movia dinheiro suficiente pelas os deles para garantir a tempo ou imediata. Senhor Silva, como posso ajudar? Caminhei a janela, observando Jéssica e Caio carregando seus carros. Ele, fora, dia de trabalho, rotina. Eles não o faziam ideia. Preciso de acesso a 9.500.000 em 48 horas. Combina o de contas líquidas e a linha de crédito sobre as propriedades de Santos e Guarujá. Siu. Depois, isso, um prazo agressivo, Roberto. Posso perguntar. Oportunidade de investimento. Sans véu ao tempo. Voc, consegue fazer? Vou ter a prova, o preliminar o final do expediente de hoje. Timo. Vou esperar sua liga? Desliguei antes que ele pudesse fazer perguntas. Pela janela, o carro da Jéssica saiu da garagem. O do Caio seguiu 30 segundos depois. A casa mergulhou no silêncio. Passei as próximas 4 horas pesquisando tudo sobre o REF, Gildabá, rico de propriedade, padrões de receita, avalia, SDHs PETs, na maioria positivas, algumas reclama, e sobre decora, o datada e o Wi-Fi lento. Estrutura de pessoal, opera, o enxuta, gerente geral, chamada Amanda Pereira, administrando o dia a dia, proprietário cada vez mais ausente. Taxa de ocupa, o atual, 62%. Muito espaço para melhoria, mas a estrutura era lida. A estrutura era perfeita. L, pelas 2 da tarde, tinha rascunhado minha abordagem. Liguei para o escritório do Daniel Rodrigues, falei com a secretaria, marquei uma consulta emergencial para as 4 horas. Depois dirigi para o centro, 20 minutos, pelo Trencito de Campinas, ensaiando minha explica, o a cada 100 foro, manter a emo, o de fora. Apresentar isso como nexil comotiva, o pessoal não vingan, aquisi, o strat, chica. O escritório do Daniel ocupava o 14º andar de uma torre de vidro na Avenida Brigadeiro. Ele me encontrou na sala de conferências, gravata afrouxada, culos de leitura empoleirados na cabe A. Roberto, sua mensagem disse urgente. Espalhei documentos pela mesa polida dele. O anúncio do REF, Gilda Bapontá, meus extratos financeiros, uma linha do tempo manuscrita mostrando que eu precisava da propriedade
20 de agosto? Ele os estudou express ou mudando de curiosidade para preocupa? Voc, quer comprar um hotel na Bahia, em 72 horas. Sim. Posso perguntar por que o prazo impossível? Minha filha vai passar frias L dia 21 de agosto. Ela não sabe que estou comprando a propriedade. Preciso ser dono antes dela chegar. Daniel removeu os culos completamente. Colocou-os com cuidado. Isso, Roberto, eu entendo que motiva o pessoal aqui, mas adquirir propriedade comercial na Bahia com 72 horas de due diligence, profissionalmente desaconselhável. A propriedade já est listada, o dono est motivado. Tenho o capital. Qual? O risco legal real? Ele suspirou. O som de um advogado reconhecendo um cliente que, no ser, dissuadido. Problemas de escritura nos não divulgados, problemas estruturais. Voc est comprando sem ver, estou comprando estrategicamente. Isso. Ele bateu nas minhas notas sobre a casa. Voc quer sua propriedade em Campinas, numa holding irrevogável? Comigo como Nico administrador e beneficiário. Ninguém me pode for a uma venda sem meu consentimento. Voc entende que isso significa que Jatsica não pode herdar da forma padre ou se algo acontecer com vós? Entendo perfeitamente. Daniel me estudou do outro lado da mesa. O que quer que ele viu ali, eu sabia o que ele viu. A mesma clareza fria que eu sentia desde o amanhecer fez ele acenar lentamente. Vou precisar trazer um advogado da Bahia. Algu em local que conhe ao território. Me cobre o que custar. Roberto, ele se inclinou para a frente. O que ela fez? Encontrei os olhos dele. Ela precisava de um tempo longe de mim. Estou dando um para ela. Ele não pressionou mais. Homem esperto, do escritório dele, 5h30, dirigi para casa pelo Rio de Rush, liguei para Miguel Thomas do carro. Servi os de kart Rio Thomas. Miguel, o Roberto Silva. Preciso de documentos de holding preparados. Minha propriedade residencial transferida para uma holding pessoal. Corre Piduvoc, consegue rascunho, luz? Prazo padre, ou uma semana para revisar. Preciso deles em 3 dias. Silêncio se estendeu. Depois, isso, posso montasvel. Minha taxa expressa. Seja o que for, tudo bem. Mande a papelada hoje, noite. Vou ter por e-mail em 2 horas. De volta em casa, a casa parecia diferente. Caminhei por modos onde vivi por 26 anos, vendo-os como J. C. Caio os viam, datados, pequenos, abaixo das aspiras deles. As cortinas que Patricia tinha zombado. A sala de jantar onde eu tinha servido carne assada enquanto eles serviam meu vinho para todo mundo menos eu. Essa ainda era minha casa. Eles nunca a tomariam. Meu telefone tocou, S7, o gerente do banco. Senhor Silva, sua linha de crédito foi aprovada. 9.000 mês e 500.000 dispõe, vez na segunda de manhã. Perfeito. O objetivo do empréstimo este, listado como aquisi, o de propriedade comercial, este, correto? Sim. Muito bem. Teremos documentos prontos para assinatura. Fiz mais uma liga naquela noite. Mércio Reis, tu vês Comerciais Brasil, o corretor do refúgio da Baonta. Senhor Reis, meu nome, Roberto Silva. Estou interessado na propriedade do refúgio da Baonta Resort em Trancoso. O proprietário est aceitando ofertas? A voz dele iluminou imediatamente. Absolutamente. Quando gostaria de agendar uma visita? A mãe? Posso estar tarde. Isso, muito em cima. Voc est voando de Campinas. Vou reservar hoje, noite. Essa, uma consulta seria, senhor Reis. Tenho comprova o de fundos e posso fechar em 48 horas. Vou contatar o senhor Costa imediatamente. Ele ficar muito satisfeito. Timo. Ligo quando pousar. Desliguei e abri meu notebook para reservas de voo. A tela mostrava voos para Porto Seguro,
Correios de partida, prés, meu dedo pairou sobre o bote, o de compra do voo da Latam 1847, partindo às 9h30 da manhã seguinte. Do outro lado da cidade, JC e Caio provavelmente estavam jantando em algum lugar bacana, comemorando suas férias que se aproximavam. Half-Deal da Babá, a semana particular deles. O tempo longe de mim. Cliquei em comprar. O e-mail de confirma chegou instantaneamente. Carto de embarque anexado. Partida 9h30, chegada 15h15, considerando a diferença de fuso. Bastante luz do dia para ver a propriedade, conhecer o dono. Como elas negocia? Encaminhei os detalhes do voo para Daniel Rodrigues com uma mensagem simples. Vou precisar do contato daquele advogado da BA antes de eu pousar. A resposta dele voltou em minutos. J, arranjado. Guilherme Costa espera vós? Eles 16 horas mãe? O advogado dele ter? Documentos preliminares prontos. Roberto, cuidado. Fechei o notebook e olhei ao redor do meu escritório. Os arquivos do hotel, os documentos de holding que Miguel mandaria, a carta de comprova, o de fundos do banco. Tudo em ordem, tudo alinhado. Em 3 dias, minha família embarcaria num navio para o Paraço, empolgados com suas férias exclusivas, o tempo longe do velho que os envergonhava com suas cortinas datadas e paletês gastos. Eles não faziam ideia do que os esperava. Permiti-me um breve aceno de cabe, um sorriso, nada tu viu, e comecei a arrumar minha pasta para o voo de amanhã. O voo pousou no calor da tarde, do tipo que te atinge como uma parede quando a porta da cabine abre. O aeroporto de Porto Seguro era menor do que eu esperava. Turistas por toda parte em camisas coloridas e chapéus de palha, famílias arrastando malas em diré ou aos balques de aluguel de carros. Eu carregava apenas minha pasta. Isso não eram frias. O motorista do Testwist conhecia o ref Gil da Baoá sem precisar do Endere. Lugar bacana, ele disse, saindo da areia de desembarque. Vai ficar ali. Reuni o de Neg Seals. Ele acenou navegando pelas ruas estreitas de Arraial da Ajuda, passando por terminais de excursos e lojas de artesanato, depois subindo para as colinas. A estrada serpenteava ao longo da costa. Vislumbres ocasionais de guá turquesa entre palmeiras e desenvolvimentos de resorts. 15 minutos depois, viramos numa entrada particular marcada por uma placa desgastada pelo tempo. Refuge da Baixada do Resort. A propriedade era menor do que as fotos sugeriam. Uma ferradura de prédios de 2 andares, pintados de amarelo claro, organizados ao redor de uma piscina central que precisava de reforma. O lobby ficava na base da ferradura. Piso de azulejos gastos, ventilador de teto fazendo barulho irregular, uma vez que um dia foram caros, mas mostravam a idade agora. Estrutura bonita sob a negligência. Um homem esperava no lobby, final dos 50 anos. Ombros catos de um jeito que falava de derrota antes mesmo de apertarmos as meus. Sr. Silva, Guilherme Costa. Seu aperto era fraco. Seu sorriso no alcance ou os olhos. Obrigado por me receber com teu pouco aviso. Quando algum me diz que pode fechar em 48 horas, eu arranjo o tempo. Ele gesticulou em dire ou aos jardins. Gostaria de um tour? Caminhamos pela propriedade devagar. Guilherme apontou características. As kitchenettes reformadas em cada quarto, o acesso, praia particular descendo uma escadaria de pedra, o pequeno restaurante que servia café, da man, incluso na diria. Sua voz carregava o tom de um homem recitando fatos que ele repetiu vezes demais, esperando que soassem melhor com a repetir. Construo esse lugar 20 anos, ele disse quando chegamos. Piscina. Coloquei tudo nisso. O mercado mudou, resorts grandes se mudaram para ser, e eu entendo. Next you, timing. Ele me olhou com algo parecido com gratidão. Foc, não vai demolir, transformar em condom?
Neil, vou manter como hotel. Tenho planos para ele. Alvio inundou o rosto dele. Continuamos caminhando, passando por quartos com vista para o mar, quartos standard de frente para o jardim, a pequena academia com equipamentos que não eram atualizados nesta dentucada. Tudo funcional, nada falhando, apenas cansado. Uma mulher saiu do prédio administrativo, tablet na mão, profissional apesar do calor. Íncio dos 40, cabelo escuro preso, movimentos eficientes. Sr. Costa, os Johnsons fizeram check-out cedo. Estou pedindo reembolso parcial por... Ela parou, me vendo. Amanda, esse? Roberto Silva, potencial comprador. Amanda Pereira, minha gerente geral. Ela estendeu a mão sem hesita ou aperto firme. Contato visual direto. Vai manter a equipe atual? Somos pequenos, mas eficientes. Estou avaliando tudo. Qual? Seu papel aqui? Gerente geral. Cuido das óperas, esdirias, reservas, servi os Alzagaspeds. H. Quanto tempo? 8 anos. Acenei. 8 anos significava que ela conhecia cada sistema, cada reclama, o de Arsped, cada relacionamento com fornecedor. Esse conhecimento tinha valor. Timo. Vou precisar disso. A deixamos voltando para seu escritório e continuamos para o spa do Guilherme, uma sala apertada atrás da recep, o papelada empilhada em cada superfície, computador mostrando um sistema de reservas desatualizado. Ele gesticulou para uma cadeira e sentei, pasta no colo. Seu OnePoint diz 9 milhas e 250 mil, eu disse. Posso fechar em 48 horas por 8 milhas e 600 mil, tudo em dinheiro, contingências mínimas. Os dedos do Guilherme tamborilaram a mesa uma vez. Isso, aceite véu. Quando podemos comer a papelada? Hoje, agora. Abri minha pasta, tirei a oferta que o escritório do Daniel tinha preparado. Guilherme leu devagar, ele viu se movendo levemente. Quando olhou para cima, algo tinha mudado em sua expressão. O esperan, talvez, ou apenas o fim da exauste. Voc est, falando esfriou. Completamente. Deslizei minha carta do banco pela mesa dele. Comprova? O de fundos. Capacidade de fechar imediatamente. Ele leu 2 vezes, depois colocou com a precisa ou cuidadosa de algum manuseando algo precioso. Vou ligar para meu advogado. Podemos ter documentos preliminares até hoje noite. Estarei no Marriott se precisar de mim. Levantei, estendi a meu. Vamos fechar isso, Guilherme. Até a sexta. O aperto de mão dele foi mais firme dessa vez. Passei aquela noite com o contato baiano do Daniel, uma advogada de olhar afiado, chamada Sandra Chen, que me guiou por documentos de escritura, relatórios de INSPE e reservas existentes com a velocidade de algo que tinha feito isso vezes demais. Ela sinalizou problemas menores. Licem, as precisando renova, o contratos de fornecedores transferindo com a propriedade, acordos de emprego da equipe. A propriedade é lida, ela concluiu ler pela meia-noite. Financeiramente estressada, mas estruturalmente firme. Se vós est confortável com o cronograma acelerado, no vejo raso para não prosseguir. Prepare os documentos de fechamento. Quero assinar sexta de mãe? Ela acenou, J. Fazendo a nota, na quinta, tarde, estivamos sentados no escritório do Guilherme de novo. Ele, eu, Sandra e o advogado do Guilherme cuidando da revista, o final. Números alinhados, documentos assinados. Transferi o depósito. R$860 mil, 10% de entrada. A mão do Guilherme tremeu levemente quando apertamos as meus chus. Vós est salvando minha vida, ele disse baixinho. Não respondi. Isso não era sobre salvar nenhuma cesta de mãe? O fechamento final levou 3 horas. Transfer mensias bancárias. Transfer ensas escritura, chaves trocadas, documentos de propriedade registrados no cartório de IN, vez da Bahia.
Ao meio-dia, o Refgil da Bahama Resort pertencia. Silva participa. Sletane sentei sozinho no que agora era meu escritório, revisando a papelada com o distanciamento estranho de algo, e que acabou de executar um plano que ainda parecia surreal. O abriu o sistema de reservas da Amanda, rolando pelas reservas de agosto. Ali, 21 a 28 de agosto. Grupo Moraes, 4 hóspedes. Suite Deluxe Vista Mar. DEP Cito Pago, saldo devido no checkout. Tirei uma foto da tela com meu celular, depois chamei Amanda para meu escritório. Ela chegou em minutos, cautela profissional na Express. Nova propriedade significava incerteza, e ela era esperta o suficiente para ser cautelosa. Amanda, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela sentou, tablet pronto, preparada para fazer a nota. Precisou defender sua posição. Eu não tinha certeza de qual. Estou mantendo você como gerente geral. Seu salário aumenta 15%, efetivo imediatamente. Os olhos dela se arregalaram levemente. Obrigada. Você vai ganhar. Tem um instru? Spec? Fica sobre opera? Primeiro, puxei a lista manuscrita que eu tinha preparado. Essas reatribui, de quartos e ajustes de pré, os entram em efeito dia 21 de agosto. Ela escaneou a lista, sobrancelhas franzindo mais. Essas serão muda, as significativas. Alguns ASPEDs J confirmaram reservas nas taxas atuais. Propriedade mudou, termos mudaram. A lei de reservas da Bahia modifica, com aviso de 72 horas. Isso, tecnicamente correto, mas os ASPEDs não vão ficar felizes. Uma reserva em particular. 21 de agosto. Grupo Moraes. 4 Abantos PEDs. Ela checou o tablet. Sim. Suite Deluxe Vista Mar. Estadia de uma semana. Mude. Quarto Standard. Sem vista mar. Aplique nova estrutura de pré-aumento de 40% em todos os serviços. Amanda olhou para cima devagar. Mas eles, confirmaram na taxa antiga. Nova propriedade, novos termos. Eles ser ou notificados na segunda. Isso de 74 horas. Ela me estudou por um longo momento. Isso, pessoal, segurei o olhar dela. Isso, negue voz, vai seguir essas instruções. Outra pausa. Depois ela acenou. Sim, senhor. Quando eles chegarem e expressarem surpresa sobre as mudanças, vai informe-los que eu sou o dono. Neu antes, entendido? Entendido. Timo, estou voando de volta para Campinas. A mãe, tem minhas informa de contato para qualquer urgência. Fora isso, confio no seu julgamento nas óperas. Dirias. Ela se levantou, ainda segurando a lista, claramente processando o que isso significava. Posso perguntar o Grupo Moraes. Quem são eles para vós? Família, eu disse. Eles queriam um tempo longe de mim. Estou garantindo que eles tenham exatamente o que pediram. Compreende? O despontou na Express, o dela, seguida de algo que poderia ter sido simpatia ou poderia ter sido respeito. Ela não fez mais perguntas. Vou fazer as mudanças hoje. Obrigado, Amanda. Depois que ela saiu, sentei no escritório silencioso, revisando arquivos de function rules, contratos de fornecedores, procedimentos operacionais. Isso não era apenas teatro de vingança. Eu tinha comprado um Nexio real e pretendia administrar-lo adequadamente. O hotel ia ter sucesso. Isso era importante, não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Eu tinha construído algo do nada antes. Podia fazer de novo. Naquela noite, fiquei na praia do Refugio da Bahia, pés na areia ainda quente do sol do dia. A enseada curvava ao meu redor em ambas as direções, particular e imaculada. Ondas batiam suavemente contra a costa. Daqui a 2 dias, Jéssica e Caio estariam exatamente nesse ponto, esperando suas férias exclusivas no Paraço. Eles encontrariam algo muito diferente esperando. Deslizei a escritura de propriedade na minha pasta e fechei com um clique silencioso. A mãe voaria para casa.
Manteria comportamento normal. Acenaria a Deus quando ele sem para o aeroporto no domingo. Desejaria uma viagem maravilhosa. Faria o papel do pai excluído aceitando seu destino. Segunda de manhã, eles receberiam o e-mail da Amanda sobre a mudança, a de propriedade e atualiza, de Pautica. Quando entendessem o que tinha acontecido, estariam no meio do voo, incapazes de cancelar. Eu estaria em casa, sentado na minha casa datada com minhas cortinas velhas, esperando pela liga, o que eu sabia que viria. O pôr do sol pintou a enseada em tons de laranja e dourado. De fato, me virei e caminhei de volta em Dire, ao hotel, meu hotel, para arrumar as malas para o voo de amanhã. Voltei para Campinas, antes do amanhecer, minha mala escondida no fundo do arme, viu antes do sol nascer. O voo de Trancoso tinha pousado logo após a meia-noite e peguei um táxi para casa pelas ruas vazias, ensaiando normalidade a cada quilômetro. Pela manhã, não havia evidência de que eu tinha do J. apareceu na cozinha pelas 9, J, fazendo listas no celular. Modo F. Rias tinha se instalado nela, aquela empolga, o distra, da que eu lembrava de quando ela era mais nova, planejando viagens com Margarete. Diferente agora por Dessa vez eu estava convidado. Pai Vossi, viu minha bolsa de praia azul? Apareci do corredor com ela. Arme riu do corredor. Limpei depois do ver o passado. Ela pegou sem encontrar meus olhos. Valeu. Eu tinha feito café, separado o creme preferido dela. Pequenos gestos que não custavam nada, significavam tudo uma vez. Agora mal eram registrados. O tempo perfeito, eu disse, abrindo a previs no meu tablet. 20 e poucos graus, sol a semana toda. Timo. Ajudei ela a arrumar as malas durante a manhã, encontrando o Mai, favorito dela, verificando que o carregador do celular funcionaria nas tomadas da Bahia, dobrando roupas do jeito que Margarete me ensinou 40 anos atrás. Cada movimento era dico, familiar, amargo. Coloquei o Mai na bagagem dela com o mesmo cuidado que usaria depois para desmantelar as expectativas dela. Caio chegou pelo meio-dia, carregando a bagagem compartilhada deles como se fosse dono do lugar. Ele observou minha assistência com um sorriso de desdém. Fazendo o papel de carregador agora, Roberto. Continuei dobrando uma toalha de praia. Ajudando a Jótsica. Ele se jogou na minha poltrona, aquela que Patricia tinha julgado durante o jantar, e checou o celular. Viajar? Caro. Agente J.S. apertado com essa viagem. A abertura que eu tinha antecipado. Puxei 5 notas de R$100 da carteira, contei deliberadamente e segurei em Dire. J. Aqui, 500, dinheiro de bolso. Ela pegou sem agradecer, enfiando na bolsa. Caio observou a troca, depois murmurou alto o suficiente para eu ouvir. Pelo menos o velho serve para alguma coisa. Sorri levemente, não disse nada. Eles saram pelas 2 para resolver pendências de última hora. Continuei minha performance lavando pratos do almo, arrumando a sala, agindo como um homem resignado a um fim de semana quieto sozinho. Pela janela, observei o carro do Caio desaparecer rua abaixo. Então fui ao meu Armville e puxei a mala de mil que tinha arrumado aquela manhã. Jótsica ligou pelas 6 da casa do Denis e Patricia, onde eles se reuniriam antes da partida cedo de amanhã. Pai, a gente sai às 10 amanhã, de mãe, queria avisar. Aproveitei muito. Uma pausa, quase culpada. Vamos mandar fotos. Gostaria disso. Depois de desligar, peguei minha mala. Minha Express o endureceu. Pelas 7, a rua estava silenciosa. Carreguei minha mala, a esquina, 3 casas abaixo, onde tinha arranjado um servi ou de tesi diferente para me buscar. Nenhuma chance de Jótsica ou Caio passarem de carro, me verem saindo.
Eu estava cobrindo rastros que eles não sabiam que existiam. O voo noturno para Porto Seguro partia 8h15. Sentei na classe econômica, pasta no colo, revisando detalhes finais. Protocolos da Amanda. Designa, ex de equipe. O momento preciso da revela? Isso era teatro, e eu estava dirigindo cada cena. Pousamos. 11. O ar, mido da noite, me atingiu enquanto descia as escadas para o asfalto. Aquele peso tropical, perfumado com sal e vegeta. Um trem me levou de volta ao REF, Judabá pela escuridão, passando por lojas fechadas e cidades resort adormecidas. Meu hotel, minha propriedade, meu palco. Dormi 4 horas num pequeno apartamento de funcionários que Amanda tinha preparado. Depois levantei, S6. Enquanto eu tomava banho em Trancoso, Jotsica provavelmente estava acordando em Campinas, checando os detalhes do voo mais uma vez. Enquanto me vestia com cal, as sociais e uma camisa azul passada, Caio provavelmente estava fazendo café na cozinha do Denis e Patricia, ansioso para comer suas frias exclusivas. Enquanto revisava a designa de equipe no meu escritório, eles estavam carregando bagagem na SUV do Denis. 2 palcos, 2 performances, prestes a colidir. 8. Reuni a equipe na pequena sala de conferências do REF Judabapotá. Amanda sentou na frente, tablet pronto. Marcos, nosso coordenador de Seguram.A, encostado na parede. 2 camareiras, o gerente do restaurante, o atendente da Recep, todos que interagiriam com o grupo Moraes. Distribuo folhas de instru, impressas, formatadas profissionalmente, não deixando nada para interpretar. O Grupo Moraes faz check-in às 3 da tarde, eu disse. Grupo de 4, atualmente designados para os quartos 12 e 14. Amanda confirmou no tablet. Quartos standard. Niswasu e Deluxe Vista Mar que reservaram originalmente. Correto. Fiz contato visual com cada membro da equipe. Eles vete o reclamar. Voc es vet o explicar que a reatribui. O de quarto foi necessidade devido. Transe, o de propriedade. Voc, ser, o profissionais e firmes. A camareira mais jovem levantou a mil. H, algum problema com esses abaspets? Apenas sigam os protocolos exatamente. Depois que a reuni, o dispersou, Amanda ficou. Vós est realmente fazendo isso. Cada palavra desses protocolos, exatamente como escrito. Ela me estudou por um longo momento. E quando eles te virem, conferi meu réu Gil, 11 da mãe, or rio local. A FAM, Pia Moraes, estava embarcando no voo deles em Campinas agora. Denis provavelmente contando aos passageiros perríssimos sobre o resort boutique exclusivo deles, Patrícia mostrando fotos no celular. Eles estavam descendo a passarela para dentro de um avião, o que os traria aqui, para mim, completamente alheios. Eles ver o dono dessa propriedade, eu disse. Nada mais, nada menos. Amanda acenou devagar. Ela tinha escolhido o seu lado. Passei as próximas horas inspecionando os preparativos. Caminhei pelos quartos 12 e 14. Acomoda, ex-standard, com vista para o estacionamento. Testei a pressa da Gua. Funcional, mas fraca. Nada como o chuveiro de chuva da Sa de Deluxe que eles esperavam. Conferi o ar-condicionado. Funcionava, mas barulhento, zumbindo alto o suficiente para interferir com o sono. Tudo era adequado. Nada estava errado. Nada estava certo. 2. Me troquei para meu traje de Nexios. Conferi meu reflexo no espelho do escritório. Composto. Profissional. O dono de um resort baiano conduzindo ópera? Os normais. Nenhum sinal do pai que eles tinham do zombado, planejado manipular. Às 2h30, revisei a tela da Amanda uma última vez. Voo 1847 de Campinas. Pousou no Rio. Eles estariam coletando bagagem agora, encontrando um TSI vindo para C. 2h47. Ouvi cascalho rangendo na entrada. Endireitei minha gola e caminhei em direção ao lobby.
Pela janela, podia ver um tixi entrando na entrada circular, portas abrindo, figuras familiares emergindo na luz do sol da tarde. Jótica saiu primeiro, protegendo os olhos. Caio seguiu Jó, observando a propriedade com a avalia ou possessiva. Denis e Patricia emergiram do outro lado. Patricia imediatamente fotografando a entrada. Eles não faziam ideia do que esperava dentro. Me afastei da janela, me posicionei no corredor do escritório, onde podia observar a recep. Amanda se moveu para suesta. O Marcos assumiu sua posi, o habitual perto da entrada, e conferi meu réu, de uma letima vez. 3 horas. As portas da frente abriram e minha fã Lee entrou no meu hotel. O ar-condicionado do lobby os recebeu com uma rajada suave. Observei do corredor enquanto eles absorviam o spa, o menor do que esperavam, provavelmente, mas bonito em sua simplicidade tropical. Ventiladores de teto giravam preguiçosamente acima. Palmeiras em vasos ladeavam a recep. Pelas janelas ao fundo, a piscina brilhava turquesa contra o azul do oceano. Caio se aproximou da recep, o primeiro, confiando a assertiva em cada passo. Bateu o cartão de crédito na madeira polida. Moraes. Grupo de 4. Temos a suíte deluxe, vista mar reservada. Amanda pegou o cartão com cortesia profissional, como a digitar. Sua tela mostrava as reatribuir que eu tinha implementado. Ela pausou, exatamente como ensaiamos. Sim, Sr. Moraes. Tenho sua reserva. Houve um pequeno ajuste devido. Transi, o de propriedade. Ajuste? Caio interrompeu. Reservamos meses. Se puderem apenas esperar na Congré do Lobby, vou ter tudo pronto em breve. Ela gesticulou em dire o rea de estar vez de vime com almofadas tropicais. Uma mesa de centro exibindo folhetos do resort. Caio suspirou com paciência exagerada e se virou. Rotássica se acomodou no sofá, puxando o celular. Denis e Patricia permaneceram de pé, fotografando a decora. O Patricia tocando uma orquídea em vaso para ver se era real. Sá, do corredor, tablet na minha Google, acompanhado por Marcos, que tinha sido instruído a seguir minha liderança. Caminhei com a autoridade medida de alguma revisando ópera, esdirias, checando minha tela, aparentemente absorvido em Nexios do resort. Profissional, sem pressa, no controle. Estava a 3 metros deles quando J. Sica olhou para cima. O rosto dela passou por uma sequência arpida. Até o casual, reconhecimento, confuso, sua boca se abriu levemente. Pai, a palavra ficou suspensa no ar. Acabe, a do Caio girou bruscamente. Denis e Patricia congelaram no meio da foto. Olhei para cima como se apenas os notando, né? O mostrei surpresa alguma. Pai, o que este fazendo aqui? A voz da Jéssica carregava perplexidade a confuso, o do Caio mudou para raiva num instante. Vós, este falando rio? Vós, nos seguiu? Encontrei o olhar dele calmamente. Eu trabalho aqui. Isso o parou. Sua expressa o passou por incompreensão, ou depois se estabeleceu em desprezo. Ele riu. Um som, espero, incrédulo que ecoou pelo piso de azulejos. Voc, trabalha aqui. O quê? Voc, arranjou um emprego no nosso resort para espiar a gente? Denis se aproximou de Patricia, sussurrando alto demais. Isso, inapropriado, completamente inapropriado. Isso? Assedio, Caio disse, voz subindo, dando um passo agressivo para frente. Eu quero voz fora daqui, agora. Outros acaspédes no lobby se viraram para assistir. Um casal no sofá, o posto trocou olhares. Um homem idoso lendo um jornal o abaixou devagar. Eu me movi. Estou conduzindo Nexios. Seus Nexios estão arruinando nossas férias. Saia. J. Jéssica se levantou, tentando se inserir entre nós. Caio, talvez a gente devesse... Ele a cortou, depois se virou para Amanda. Chame seu gerente, chame a segurança...
Quero esse homem removido da propriedade. Amanda sinalizou Marcos, que se moveu suavemente para a frente. Noamea, a dor, apenas presente. Desescalada profissional da indústria de hospitalidade, se posicionando, criando spa ou irradiando autoridade calma. Senhor, por favor, abaixe a voz, Amanda disse. Este, perturbando outros gaspedes. O rosto do Caio avermelhou. Eu estou perturbando? Ele, que este, perseguindo a própria filha. Marcos se aproximou, voz quieta, mas firme. Senhores, vamos manter a calma. Caio se virou para ele. Diga a esse homem que ele precisa ir embora. Somos hóspedes pagantes. Amanda se levantou, atraindo todos os olhares no lobby. Quando falou, sua voz carregou perfeita clareza, cada palavra distinta. O Sr. Silva, o proprietário do Ref, Gil, da Babonto da Resort, desde 19 de agosto. Voque sua hóspedes dele. O silêncio que seguiu foi absoluto. Os ventiladores de teto pareceram se aquietar. O casal no sofá olhava abertamente agora. O homem idoso tinha abandonado toda a pretensa? O de leitura. A boca do Caio trabalhava sem som. Proprietário? Jéssica olhou para mim, coordenando do rosto. Voc, comprou esse hotel? Encontrei os olhos dela. Comprei. O celular da Patrícia caiu no chão de azulejos. Denis agarrou o brau da esposa, estabilizando-os. Caio se recuperou primeiro, agresse, o voltando com for a isso, insano. Voc? Não pode. Posso, eu disse, cortando-o com a mesma calma que mantive o tempo todo. E fiz. Agora a senhora Pereira vai terminar seu check-in. Seus quartos exceto prontos. Os punhos do Caio se fecharam dos lados. Sua respira o tinha acelerado, rosto ainda vermelho. Isso a gente reservou de boa effer. Essas são nossas rias. Vó, não pode simplesmente. Sua reserva permanece. Amanda interveio suavemente. O refúgio da Ba Resort honra todas as reservas existentes. Houve alguns ajustes devido. Transi, o de propriedade, o que? Pratica padre o. Se quiserem revisar, não quero revisar nada com ele aqui. A voz do Caio tinha cado para algo perigoso. Isso, uma arma? Essa coisa toda, uma arma? Pela primeira vez, permiti-me um pequeno sorriso. Isso, um hotel. Vós fizeram uma reserva. Estou fazendo check-in. Tudo, inteiramente padre o. Jótsica afundou de volta no sofá, ainda me encarando como se eu fosse algo que ela nunca tinha conhecido. O que suponho era preciso. H, quanto tempo, vós? Ela não conseguiu terminar a pergunta. Fechei a compra na sexta. Isso foi 2 dias atrás, Denis disse fracamente. A gente reservou cá 3 meses. Mudan as de propriedade acontecem, eu disse. A propriedade estava listada. Fiz uma oferta. Nectius. Caio se virou para Amanda, me ignorando completamente. Tudo bem, vamos fazer check-in e depois vamos registrar uma reclama? Com a Secretaria de Turismo, com o PROCON. Isso, fraude. São bem-vindos para registrar as reclamas que desejarem, Amanda respondeu. Seu N, mero de confirma, o este, em nosso sistema. Tudo este, documentado. Devo continuar com o check-in? Ela deslizou o formulário de registro pela mesa. Caio arrancou uma caneta e assinou contra os violentos. Jéssica sentou em véu, celular esquecido no colo. Patrícia tinha recuperado o celular do chá, mas parecia incerta do que fazer com ele. Denis continuava olhando entre mim e Caio, calculando algo. Amanda digitou eficientemente, depois se inclinou sob a mesa para pegar carteira-chave. Colocou 2 no balcão, Vox est nos quartos 12 e 14. Segundo andar. O carregador vai ajudar com as malas. Espera. Os olhos do Caio se estreitaram. 12 e 14? A gente reservou a Suite Deluxe Vista Mar. Devido, transe, o de propriedade e atualiza. Os da propriedade, algumas reatribui. Eles foram necessárias. Foram notificados via e-mail
72 horas antes do check-in. Não recebemos e-mail nenhum. Amanda virou o monitor para mostrar a ele. Enviado segunda de manhã, às 9 da manhã, para o Indere, o de e-mail registrado, moraescp@outlook.com. Caio puxou o celular. Rolou violentamente pela caixa de entrada. O rosto dele mudou quando encontrou. Leu a mandíbula apertando a cada linha. Isso diz que as taxas aumentaram 40% em todos os serviços. Isso é correto. Nova propriedade implementou preços atualizados. Novamente, vocês foram notificados dentro da janela legal para modificar? Isso? Ele olhou para mim, entendimento finalmente despontando por completo. Vós fez isso deliberadamente. Não disse nada. Não precisava. Jótica se levantou devagar, movendo-se para a mesa, pegando um dos cartes-chave com uma mão que visivelmente tremia. Ela ainda não tinha olhado para mim de novo. Não conseguia, talvez. Seus quartos no segundo andar, Amanda repetiu. Café, da mãe, do servido das 6 às 10 da manhã, no restaurante, check-out, se 11 da manhã, dia 28. Tem mais alguma pergunta? Caio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. No, ele finalmente disse. Maravilhoso. Aproveite a estadia no refugio da Bada Resort. O carregador se aproximou com o carrinho de bagagem. Bóssica o seguiu em direção às escadas como algo num sonho. Patrícia segurou o brau do Denis enquanto seguiam atrás. Caio permaneceu na recep um momento a mais, me encarando com June o disfarçado. Voc, vai se arrepender disso, ele disse baixinho. Talvez, eu reconheci. Mas não hoje. Ele agarrou o segundo o chave e seguiu a família em direção às escadas. Observei eles subirem, os ombros da Jóssica erguidos, a postura do Caio irradiando Fedria, Denis e Patricia, sussurrando urgentemente entre si. Marcos se moveu para ficar ao meu lado. Foi exatamente como Voc planejou. Ele observou. Foi. O que acontece quando eles virem os quartos? Conferi meu relógio. Em aproximadamente 10 minutos, veio descobrir que quartos standard têm vista para o estacionamento, preço de rua mais baixa e unidades de ar-condicionado mais antigas. Veio perceber que os preços do frigobar dobraram. Veio notar que as amenidades do banheiro obsticas em vez de premium. E depois? Depois veio voltar aqui embaixo para reclamar. Endireitei meu tablet. E a senhora Pereira vai educadamente explicar que tudo atende aos padres de acomoda, o declarados, e no reembolsos dispõe, fez para reservas feitas sob propriedade anterior. Pelas janelas do segundo andar, pude ver movimento no quarto 12. Uma porta se abrindo. Jéssica entrando. Caio atrás dela, parando abruptamente na entrada. Ouvi o som abafado de vozes elevadas. Amanda pegou meu olhar de tete-a-tete da recep. Acenei uma vez. O show tinha apenas começado. O carregador nos deixou no corredor. Jéssica deslizou o cartão-chave na fechadura do quarto 12. A luz verde piscando permissiu-o. Ela empurrou a porta e entrou. Depois parou. Observei da alimenta, o da cimera de segurança, a do lobby no meu escritório. Amanda tinha posicionado o monitor onde eu podia observar sem ser viu. Jéssica ficou em véu na entrada, absorvendo o quarto standard com sua vista para o estacionamento, os pontos datados, o banheiro estreito visvel pela porta entreaberta. Isso não era a sua de luz vista mar mostrada nas fotos da reserva. Ela caminhou até a janela como algo debaixo de guá. Movimentos lentos e ricos. Puxou a cortina de lado. Encarou o estacionamento, o cercado da caamba de lixo, um galpe ou de manutenção, o com tinta descascando. Caio passou por ela direto para o quarto 14, o spa ou designado para os pais dele,
reclamando. Não conseguia ouvir as palavras pela semera, mas os gestos eram claros o suficiente. Braços abertos, apontando para a janela. Dennis apareceu atrás dele, rosto caindo em compreensão. Patricia afundou na cama, ainda agarrando a bolsa. Em 10 minutos, o telefone da minha mesa tocou. A voz da Amanda, profissional. Senhora Moraes, na linha 2, sobre a designa? O do quarto. Ouvi a liga? Ou gravada depois. A voz da Jóssica, tensa com raiva contida. Reservamos uma suíte de luxo vista mar. Isso? Um quarto standard com vista para o estacionamento. A resposta da Amanda, exatamente como roteirizado. Peço desculpas pela confus, o Sr. Moraes. Durante a transi, ou de propriedade, tivemos que reatribuir as reservas devido ao cronograma de reformas. Sua tarifa permanece a mesma. Podemos fazer upgrade, pagar a diferença. Receio que os quartos deluxe estejam totalmente reservados a data do seu check-out. Jóssica desligou sem responder. Naquela noite, eles tentaram jantar no nosso restaurante. A Nica Op, ou de refei, ou a uma distância caminvel. Eu tinha me posicionado numa mesa de canto com papelada espalhada, minha frente revisando relatórios operacionais reais enquanto permanecia vice-verteiro. Profissional, em Tocqueville, o dono conduzindo Nexius. Quando os menus chegaram, a Express, o do Caio mudou. Ele puxou o celular, rolando por screenshots que tinha salvo dos nossos prés antigos. Sua mandíbula apertou. O garoto se aproximou de sua convoca com paciência praticada. Esses os N, o correspondem ao seu site. Nova administra, o implementou prês atualizados ontem, senhor. Todas as plataformas foram atualizadas simultaneamente. Caio olhou pelo restaurante para mim. Eu reconheci o olhar dele. Apenas assinei o documento que Amanda tinha trazido para a prova? Ele se aproximou da minha mesa um momento depois. Denis seguindo relutantemente atrás. Olhei para cima com ou moderada. Os preços nesse menu o correspondem ao que no seu site. Nova administra os novos preços atualizados ontem em todas as plataformas. Que timing conveniente. Isso sonegue 5 chios, Caio. Se as tarifas não te agradam, tenho certeza que outras propriedades receberiam sua reserva bem. O rosto dele corou. O hotel mais próximo fica a 24 km daqui. Voltei para minha papelada. Suponho que nossas tarifas são competitivas. Ele ficou ali mais um momento, respirando pelo nariz, antes de voltar para a mesa. O jantar simples deles, nada extravagante, apenas pratos principais e bebidas, custou R$ 180 antes da gorjeta. Observei o rosto da Patricia quando a conta chegou. Ela parecia ter mordido algo azedo. A mãe, seguinte, trouxe novas cómplicas. Precisamente, 6 da manhã, a Manu tem, o come, ou trabalho no sistema de guaquente. Os canos passavam pelas paredes adjacentes aos quartos 12 e 14. O som era impressionante. Marteladas, barulhos metálicos, correndo por encanamento velho. Perfeitamente legal. Perfeitamente cronometrado. Conduzi minha vistoria matinal da propriedade de 6h15, prancheta na Mepap Hill, acontecendo de passar pelos quartos deles justo quando Dennis emergia de roupa, cabelo em engulos, parecendo exausto. Bom dia, desculpa pelo barulho, reparos nesses rios. Deve terminar até 7. Ele piscou para mim, cansado demais para formar uma resposta. Continuei minha inspe, anotando itens na prancheta que não tinham nada a ver com ele. No terceiro dia, o padre era inegvel. O Wi-Fi ficou instavel, funcional no lobby e restaurante, misteriosamente caindo nos quartos específicos deles. Nosso técnico deu de ombros, desculpando-se. Infraestrutura de interior, às vezes os sinais, o alcance, certas reias. Pedidos de servir ou de quarto eram atrasados.
Nico excessivamente. Nada processual, mas 60 a 90 minutos em vez dos prometidos 30 a 45. Atraso na cozinha durante o horário de pico acontece às vezes. Orbios da piscina foram ajustados para a limpeza. O ânsia foi para todos os gaspads. Manutem, o de rotina, das 2 às 4 da tarde diariamente. Os rios nobres da tarde. Denis e Patrícia tinham planejado passar essas horas na piscina. Cada incidente sozinho era menor. Juntos eram sufocantes. Caio documentava tudo. Vi ele pela janela, fotografando a vista do estacionamento, cronometrando o pedido de servir, o de quarto com o crom.metro do celular, gravando a desconex, o do Wi-Fi. Ele estava construindo um processo, coletando evidências. Para que, exatamente? Eu não tinha certeza, mas nem o me preocupava. Tudo que eu tinha implementado cá dentro do Opera, as hoteleiras aceite, fez, manutem, o acontecia. O Wi-Fi tinha quedas, cozinhas experimentavam atrasos. Ou havia viola, o de nenhum padre ou lei, apenas inconveni, íncia consistente. No dia 23 de agosto, Caio me confrontou perto da Recep, o notebook aberto, mostrando o documenta. O Wi-Fi nos nossos quartos não funciona. Olhei brevemente para a tela dele. Amanda mencionou problemas de conectividade. Contatamos a provedora de serviços. Quando vai ser consertado? Conferi meu réu? Gil. Eles indicaram 24 a 48 horas para disponibilidade de técnico. O centro de Nexios e o lobby TM-Connex, ESES, veem se precisar de acesso, internet. Isso, ridículo. Essa, a infraestrutura do interior, eu controlo o cronograma da provedora de telecomunica, Ele bateu o notebook fechado e foi embora. Na noite do dia 24 de agosto, a família estava se fragmentando. Observei da janela do meu escritório enquanto Jotéssica sentava sozinha na piscina durante as breves horas que permanecia aberta. Caio andava de um lado para o outro, préstimo, celular colado no ouvido, provavelmente pesquisando alternativas, não encontrando nenhuma na faixa de preu deles. Denis e Patrícia se amontoavam sob um guarda-sol, sussurrando com urgência tensa, ocasionalmente olhando em diré, o Jotéssica com Express, que não eram simpaticas. Eles estavam se culpando mutuamente, atribuindo culpa. A Press estava funcionando exatamente como planejado. Naquela noite vi luzes queimando tarde no quarto 14. Denis e Patrícia estavam acordados, provavelmente discutindo suas não encontrando nenhuma Seitvel. No quarto 12, a silhueta da Jotéssica passou pela janela repetidamente, andando de um lado para o outro, incapaz de se acalmar. A luz do Caio ficou acesa depois da meia-noite. Pelas paredes finas, a equipe de Manutem o relatou ouvir cliques de teclado. Digita, o arrepida, agressiva. Fiz uma nota no meu tablet, monitoramento Nesses Rio. Depois voltei aos nexos operacionais reais, contratos de fornecedores que precisavam de revis, um problema de pessoal que Amanda tinha sinalizado, project, trimestrais para minhas outras propriedades. O refúgio da Babota era um hotel real. Eu estava administrando-o adequadamente, melhorando sistemas, atendendo necessidades GNU, nas de Manutem. Que a fã. Lia Moraes estivesse experimentando as dores de crescimento transicionais da nova propriedade era simplesmente timing infeliz, ou timing perfeito, dependendo da perspectiva. Na manhã seguinte, Amanda ligou para meu celular, o S8. Senhor Voss, deveria saber que a família postou verias, avalia, as negativas durante a noite. Eu fiquei surpreso. Ruins, uma estrela em 3 plataformas. Linguagem agressiva, acusa, discrimina, o asdio, alguma alega, ou factualmente precisa. Nora, tudo que fizemos estava dentro da política e da lei. Redija respostas profissionais. Reconhe a insatisfa.
o referencia a transe, o de propriedade ofere, a compromisso geral com melhoria do serviço, não se engaje com acusa, especificas. J. Comecei. Vou enviá-las para sua prova, ou abri as avalia no meu notebook. A de Denis e Patre.ceia era venenosa. Proprietário se engaja em ácido direcionado depois de descobrir Conex. O pessoal sistematicamente degradou nossa experiência. Práticas comerciais antituticas. Tratamento discriminatório. Evitem a todo custo. A do Caio usava a linguagem de apar.mcajur, dica. Quebra de contrato quanto a designa, de quarto. Aumentos de prêmio autorizados. Proprietário tem claro conflito de interesse. Viola de direitos do consumidor. Vou buscar recurso legal. Li 2 vezes Analtico em vez de emocional. Eles estavam com raiva, desesperados, buscando armas que não tinham. Minhas respostas, rascunhadas cuidadosamente e revisadas por Amanda, foram ao ar ao meio-dia. Lamentamos a insatisfa deste aspecto. Transi de propriedade, ocasionalmente, requerem ajustes operacionais enquanto trabalhamos para melhorar os padrões de serviço. Apreciamos todo o feedback e permanecemos comprometidos em fornecer hospitalidade de qualidade. Profissional. Inatac, Vel, Intoc, Vel. No quarto 14, imaginei Caio atualizando os sites de avalia, ouvindo minha resposta, percebendo que não dava nada para ele atacar. 3 dias o checkout. 3 dias enfrentarem a conta calculada nas novas tarifas, incluindo todas as taxas de serviço, taxas de resort e extras. 3 dias voltarem para Campinas e descobrirem o que eu tinha feito com a casa. Sorri brevemente, sozinho no meu script Rio, depois voltei ao trabalho. A resposta do Caio apareceu online, às 7 da manhã. Seguinte, detalhada, metódica, citando estatutos específicos que ele tinha pesquisado sobre Proter ou ao consumidor na Bahia. Ele tinha passado horas nisso. Eu podia dizer pelos timestamps precisos, a cita, os legais, o profissionalismo desesperado de algum em buscando alavancagem. Era impressionante. Também era tio. Às 9 da manhã, ele estava sentado no escritório de um advogado local. Soube disso depois pela Amanda, que ouviu do nosso Gary.on, do restaurante, que tinha escutado Caio marcando a consulta por telefone. Interior pequeno, resort pequeno. Informa? O viajava. A consulta custou R$ 1.750. Eu sabia, porque ele reclamou alto sobre isso, para J. Sica no corredor depois, voz ecoando pela porta aberta deles. O advogado não tinha encontrado nada processual. Mudan as de pré, ou foram legalmente implementadas com aviso requerido. Reatribui, as de quarto durante transe, as de propriedade estavam dentro dos direitos do hotel. Manutem, era rotina. Falhas de Wi-Fi eram problemas de infraestrutura, não nega. O intencional de serve o. Ele disse que podemos deixar a valia, as negativas ou encontrar a comoda, ou alternativa. Caio disse para Jóssica, voz tensa com fria mal contida. Isso, esse, nosso recurso legal. A resposta da Jóssica foi baixa demais para ouvir, mas a réplica do Caio não foi. R$ 1.750 para ser informado que estamos ferrados. 1 hora depois, meu telefone tocou. O nome da Jóssica na tela. Atendi no terceiro toque. Jóssica. Respira, o irregular, instivel. Depois, como vós? Pede fazer isso com a gente. A voz dela estava quebrando. Ela tinha estado chorando. Eu podia ouvir na espessura das palavras, no jeito que vinham em soluços. Como vós? Pede fazer isso com sua própria filha? Mantive meu tom medido, calmo. Estou conduzindo Nexus. Vox queriam freias sem mim. Vox temem. Vox est nos punindo. Isso, cruel. Isso, o que Vox escolheram. Estou simplesmente fornecendo o serviço, o que vós est o pagando. Quando a gente voltar?
A voz dela subiu para algo próximo de histeria. Quando a gente voltar, vamos te despejar da nossa casa. Vamos vendo? La quer voce? Goste ou não puo? Gelo cristalizou no meu peito. Esse era o momento que eu tinha antecipado, me preparado. Tenta. 2 palavras. Entregue sem express. Finais. Ela soluçou uma vez, alto e espero. Depois a linha morreu. Sentei no meu escritório do ref, Gildabá, telefone ainda na meu O e considerei a conversa. JC que estava se desmoronando. Bom, Caio estava desesperado, jogando dinheiro em advogados que não podiam ajudá-lo. Melhor. Denis e Patrícia estavam humilhados. A empolga, o deles com os vizinhos, agora fonte de mortifica, é perfeito. Mas a da casa requeria tempo ou imediata. Reservei um voo tarde para Campinas. O escritório do Miguel Thomas estava exatamente como eu lembrava. Modesto, profissional, papelada organizada em pilhas precisas. Ele tinha os documentos da holding prontos, impressos e marcados com abas coloridas, indicando onde eu precisava assinar. Isso torna a propriedade intocável sem sua autoriza. O explicitiro cita. Ele explicou, deslizando a primeira pagina pela mesa. Sua filha não pode for à venda, não pode reivindicar direitos de herança, enquanto você estiver vivo e não pode nem contestar o arranjo sem despesa legal significativa. Exatamente o que eu preciso. Ele me estudou brevemente. Posso perguntar o que motivou esse nível de prote? Complica os familiares. Miguel acenou sabiamente, não perguntando mais nada. Assine aqui e rubrique a página final. Trabalhei pelos documentos metodicamente. Cada assinatura, cada rubrica, mais uma fechadura em algo que J. achava que podia tomar de mim. Quando Margarete e eu compramos essa casa em 1999, J. tinha 11 anos, correndo pelos C-modos vazios antes mesmo de mudarmos os Michutveis. Ela tinha reivindicado o quarto com a janela saliente. Nos fez prometer que seria sempre dela. Eu tinha mantido essa promessa por 26 anos. Agora ela queria vender-la para pagar cartês de crédito. Falando nisso, na mesa do Miguel, abri meu serviço, o de monitoramento de ser dito no celular. Eu tinha avalizado 2 dos cartês da Jéssica anos atrás, quando ela estava estabelecendo crédito. As contas vinculadas apareciam no meu relatório, R$240 mil em devida. Rolei pelos detalhes. múltiplos cartões de crédito, todos abertos ou significativamente aumentados nos últimos 6 meses. Um empréstimo pessoal de agiotas a 18% de juros, adiantamentos em dinheiro, transfer e cias de saldo. O padre ou de pessoas fazendo malabarismo, desesperadas, contando com dinheiro que ainda não tinham, contando com minha casa. Tirei um screenshot, depois outro da linha do tempo. A acumula, o de devida, tinha acelerado em junho. Na poca que Caio tinha anunciado as frias, na poca que eles tinham come, a do planejar me pressionar a vender. Eles tinham gastado dinheiro que esperavam conseguir do meu patrimônio. Tudo parece em ordem, Miguel disse, aplicando seu selo de cartrio na página final. Vou registrar isso no cartrio. Vez essa tarde. Voce, ter, prote, o completa. Deslizei uma quepia para minha pasta, deixei outra com Miguel e levei a terceira para meu carro. O voo de volta para Trancoso no Saat, Amã. Seguinte, passei a noite na minha própria casa. Minha casa legalmente protegida, completamente controlada. Caminhei pelos C-modos que J. Cícica queria vender, tocando as paredes que Margarete tinha ajudado a pintar, ficando na cozinha onde fizemos café da mãe por 30 anos. J. Cícica podia amear o quanto quisesse. Essa casa era minha. Voltei ao refúgio da Baamanaman de 26 de agosto. Amanda me encontrou no escritório com atualiza. A família Moraes estava contida, passando tempo mínimo nos quartos, evitando o restaurante onde os preços doem demais.
Tinham descoberto um trailer de comida a 5 quilômetros, estrada abaixo, e estavam caminhando a Hélio para refeições mais baratas. O caloreste pegando neles, Amanda relatou. A senhora Moraes, a mais velha, parecia queimada de sol e exausta ontem. E as avalia, suas respostas estupostadas, profissionais, breves. Tivemos 3 novas reservas desde ontem. Agpedes que leram as avalia, e nossas respostas e apreciaram nossa transpar, ensina sobre o período de transi. Bom, as avalia, as negativas estavam, na verdade, ajudando. As pessoas entendiam que mudam, as de propriedade criavam disrupt, o tempo ria. Minhas respostas medidas demonstravam profissionalismo. Os ataques do Caio estavam tendo efeito contra o Rio. Abri as avalia, de novo, lendo-as com perspectiva renovada. Toda aquela raiva, todas aquelas acusa, toda aquela linguagem dica desesperada, faziam ele parecer irracional, especialmente contra meu reconhecimento calmo de dificuldades temporrias. Mais uma coisa, Amanda disse. O Sr. Moraes perguntou sobre check-out antecipado. Queria saber se sair um dia mais cedo reduziria a conta. Olhei para cima. O que vós? Disse a ele que nossa política de cancelamento requer pagamento completo pelas datas reservadas, independentemente de partida antecipada. Ele ainda deveria 7 noites. Timo. Ela hesitou. Ele perguntou quanto a conta final totalizaria. Calculei para ele. Com as tarifas atualizadas, todas as refei, e servi os taxas de resort extras, são aproximadamente R$ 21.000. Mais que o dobro do que eles tinham orado, imaginei. Mais do que esperavam quando Caio tinha servido meu vinho presuntuosamente na minha mesa de jantar, quando Jotéssica tinha dito que precisavam de um tempo longe de mim. Quando ele ouviu o valor, Amanda continuou. Ele ficou pelido. Disse que devia haver um erro. No tudo este, preciso de acordo com o preu atual e o uso deles. Então, erro. Passei o resto do dia 26 de agosto revisando opera, os reais do Nexio, o ref Gil da Bar, tinha Pedes Alme dos Morais, afinal, e eles mereciam servir o adequado. Aprovei o cronograma de pessoal da Amanda, revisei o oramento trimestral de Manutém e me encontrei com o nosso fornecedor de alimentos sobre melhorias na cadeia de suprimentos. Noite. Estava genuinamente cansado de trabalho legítimo. Pela janela do meu escritório, vi a família Moraes sentada separadamente ao redor da piscina. Nos juntos, separadamente. Róssica numa espreguiçadeira, Caio em outra a 3 metros de distância. Denis e Patrícia numa mesa. Denis lendo algo no tablet, Patrícia encarando o nada. Eles tinham parado de falar uns com os outros. As frias sobre as quais estavam tão empolgados, a experiência exclusiva de resort boutique, sobre a qual tinham se gabado aos vizinhos, tinha se tornado uma sentença, a de Pris, o que estavam suportando em seu isolado. Mais um dia o check-out. Mais um dia enfrentarem aquela conta de R$ 21.000, mais um dia voltarem para Campinas e descobrirem que a casa estava do alcance deles. Abri minha pasta, puxei a sepia do documento da holding e li uma última vez. Cada cláusula, cada prote, cada garantia do meu controle absoluto. A casa era somente minha. E pelo relativo da Amanda, eles não faziam ideia do que os esperava no check-out. Permiti-me um momento de satisfação, ou no alegria, no crueldade, apenas a satisfa, o fria de pé, as caindo no lugar exatamente como planejado. Depois devolvi o documento para minha pasta e tranquei. A mãe traria os movimentos finais. Essa noite os deixaria sentar com sua mediocridade cara, seus sonhos de frias destro, sua unidade familiar se fragmentando. Essa noite os deixaria se perguntando o que mais eu tinha planejado. Eles descobririam em breve.
Passei o dia 26 de agosto revisando detalhes finais com Amanda. A fã Lia Moraes, ela relatou, tinha pedido check-out antecipado, partindo no dia 27 em vez do 28, tentando escapar um dia mais cedo, como se sair antes de alguma forma apagasse o que tinha acontecido. Eles parecem ansiosos para voltar para casa, Amanda disse diplomaticamente. Imagino que sim. Ela abriu a conta deles na tela. A conta final est, pronta para revisor. Estudei a discrimina. Cobran as de quarto nas tarifas atuais. Refei, no restaurante, pedidos de servir ou de quarto, taxas de resort, extras, cada cobran, alectima, cada pré ou legalmente postado. A matentica da consequência calculada a o létimo centavo. Processe exatamente como mostrado, eu disse, sem ajustes. Na mãe, do dia 27, observei da janela do meu escritório enquanto eles carregavam bagagem para a breia de Recep. Denis se movia devagar, parecendo mais velho do que uma semana atrás. Patricia mantinha os óculos de sol apesar de estar dentro. A postura do Caio era rígida, fria, controlada em cada movimento. Yatsika andava por létimo, ombros curvados para dentro. Deminu, dá. Amanda os cumprimentou com cortesia profissional. Bom dia. Fazendo o check-out, Caio colocou os cartis-chave no balque, o compressismo atuoso. Sim, partida antecipada. Claro, os dedos da Amanda se moveram pelo teclado. A impressora zumbiu. Vida, produzindo a conta final. Ela a colocou virada para baixo no balque. O deslizou em diré, o alcaio com gra a praticada. Ele pegou confiante e virou. A o dele congelou no ar. Nem eu conseguia ouvir as palavras exatas do meu escritório, mas vi sua boca formless. Isso diz 21 mil reais. A resposta da Amanda foi calma, ensaiada. Ela gesticulou para a discriminar, o detalhada, explicou cada se, o tarifas atualizadas, despesas de refei, taxas de resort. Tudo documentado, tudo legal. A voz do Caio subiu. Outros HPEDs no lobby olharam. Amanda manteve sua compostura profissional, referenciando termos e condições, usulas de transi ou de propriedade, notifica, por e-mail enviadas dia 19 de agosto. Caio puxou o cartão descredito, bateu contra o terminal, negado. Ele tentou de novo, digitando o PIN manualmente dessa vez. Negado. Ele arrancou um cártel diferente. O terminal apitou rejei. O rosto dele estava branco agora. Uma camada de suor visvel na testa, apesar do ar-condicionado. Ele se virou para Denis. Ne o conseguia ouvir a troca, mas Denis Balan, ou acabe, a devagar, olhando para o crew. Patricia puxou a bolsa mais perto do corpo, protetora. J.C. deu um passo, frente. Ela não o falou, o encontrou os olhos do Caio. Apenas entregou o o de crédito para Amanda e encarou a parede enquanto a transa o processava. Aprovado. Ela pegou o recibo, dobrou sem olhar e colocou na bolsa. A família se moveu em como pessoas saindo de um hospital depois de notícias. Devagar, silenciosos, derrotados. Não os observei ir embora. Eles o eram mais minha preocupa? Amanda veio ao meu escritório uma hora depois. Eles foram. Obrigado por lidar com isso profissionalmente. Foi difícil de assistir. Ela pausou, mesmo conhecendo o contexto. Consequências são sempre difíceis. Isso que as torna efetivas. Voei de volta para Campinas naquela tarde. Enquanto eles viajavam em tenso, pesado, eu podia imaginar os quatro incapazes de se olhar, Caio encarando pela janela do avião, J.C. com os olhos fechados, Denis e Patricia sentados numa fileira diferente. Revisei os relatórios operacionais da Amanda da semana. O ref de Udabá tinha funcionado bem. Outros HPEDs tinham deixado avalia positivas. As avalia, as negativas da FAM e a Moraes, na verdade, tinham aumentado reservas. Pessoas apreciaram minhas respostas transparentes e profissionais.
O Nexio estava selido, a Vingan estava completa. Eu tinha cronometrado tudo precisamente. Enquanto eles estavam em Trancoso, Daniel Rodrigues tinha entregado os documentos da holding na minha casa, deixados no envelope jurdico na mesa da cozinha, onde não podiam perder. Eles chegariam em casa exaustos, financeiramente devastados, emocionalmente fraturados, e encontrariam aquele envelope esperando. Pousei em Campinas naquela noite, mas fui para casa. Fiquei num dos meus hot-is, a propriedade boutique em Alphaville, bacana, mas não o ostentosa. Queria que eles descobrissem os documentos sem eu. Queria que lessem os termos, a estrutura da holding, a realidade de que a casa que planejaram vender estava completamente do alcance deles. Na mão. Seguinte, 28 de agosto, voltei para minha casa. A cozinha mostrava evidência da raiva do Caio, correspondência espalhada no chadito, uma tigela decorativa quebrada, um amassado na parede perto do balquê. O envelope jurdico estava rasgado aberto, documentos espalhados pela mesa. Eles tinham estado aqui, tinham descoberto a verdade e tinham ido embora. Limpei a tigela quebrada, empilhei a correspondência, deixei o amassado na parede. Evidência era, tio, 10 vezes. Meu telefone tocou naquela noite. Denis. Roberto. A voz dele era cuidadosa, medida. Queria me desculpar pela condi, o que deixamos sua cozinha. Caio estava chateado. Percebi. Patricia e eu, o faz, amos ideias sobre a situa da casa. Se soubessemos, Vox teriam o quê? No pegado as frias sobre as quais se gabaram para os vizinhos? Silêncio. Depois baixinho. Os Henderson perguntaram como foi o resort exclusivo. Viram as avalia? Ex-online. Algu me postou fotos. Tenho certeza que foi constrangedor. Patrícia Est, mortificada. Contamos a todo mundo que seriam férias de luxo. Foram frias no resort. O luxo foi, supose, o divórcio S. Ele exalou devagar. Caio e J. ou ficando com a gente temporariamente. S. At. Resolverem as coisas. Isso, generoso. Na verdade, nem o mal podemos pagar. A consulta com o advogado, as despesas de refém, mudar nossos voos. Estamos quebrados. Não disse nada. O que havia para dizer? Eles tinham se alinhado com os planos do Caio e da J.C.K. Participaram da minha exclus ou gostaram da ideia de ferias que eu ou era digno de participar. Agora estavam experimentando as consequências. Roberto, tem algum jeito? Nó. Voc? Nem sabe o que eu ia perguntar. Sei sim. E a resposta? No Vox fizeram escolhas. Essas ou as consequências? Ele desligou sem se despedir. 3 horas depois, J.C.K. ligou. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Quebrada, soluando, mal coerente. Algo sobre 9.000 por mês, algo sobre devida, algo sobre Caio, culpando ela por me controlar. Ouvi uma vez, depois deletei. Isso era exatamente o que precisava acontecer. Eles precisavam sentar com o que tinham feito, entender o peso total de suas escolhas. As grimas da J.C.K. O eram arrependimento ainda, eram autopiedade. Ela estava chorando por causa das consequências, não porque genuinamente entendia suas falhas. Naquela noite, sozinho na minha casa, com suas cortinas datadas e vez gastos, caminhei pelos modos que criaram J.C.K. da infância, idade adulta. O quarto dela ainda tinha a janela saliente onde ela lia por horas. A cozinha ainda tinha o banquinho que construiu para ela ajudar Margarete a cozinhar. Essa casa estava cheia de memorias de uma filha que eu tinha amado incondicionalmente. Aquela filha tinha desaparecido em algum ponto do caminho. Talvez ela pudesse voltar, talvez não, mas eu tinha feito o que precisava fazer. Mostrado a ela que respeito importa, que pessoas nos recursos, que pais, mesmo os com casas modestas e paletes velhos,
Uma dignidade que não deveria ser casualmente pisoteada. Se ela aprenderia com isso, era com ela agora. Eu tinha ensinado ali, o resto era dela para descobrir. 2 dias se passaram antes dela bater na minha porta. Abri para encontrar Jot Sika Diminu, sem maquiagem, roupas simples, exausta alma das palavras. Pai, podemos conversar? Me afastei. Ela sentou na beirada do sofá, nos dobradas. Fui uma filha tervelvoch, sempre esteve ele, e eu te tratei como se fosse invisvel. Sinto muito. Mantive minha express ou neutra. Não fiz isso por vingança. Fiz para te mostrar como. O respeito. Ela acenou, lágrimas caindo. Não a confortei. Ela precisava sentar com isso. Ela voltou dia 2 de setembro, mais calma. Caio e eu estamos nos divorciando. Ele me culpou por não te controlar. Ela me mostrou papéis de Divi Brescio, consultas com assessor financeiro, candidaturas a emprego. Estou assumindo responsabilidade. Escrevi 2 OPs no papel. Vós e Caio pagam o que devem. Depois acabamos. 2. Vós fica sozinha, paga aluguel, reconstruir e independentemente. Talvez a gente conserte as coisas. Ela apontou para a OP, o 2 sem hesitar. Sem dinheiro de mim, sem atalhos. Tenho certeza. Dia 5 de setembro, ela trouxe sandu, chês baratos. Comemos no terra. Mostrei meu portfólio, li o hoteleiro. 4 propriedades, milhas em Patrim, Nil. Isso sempre foi voc? A voz dela quebrou. Eu queria que dinheiro te mudasse, mas mudei de qualquer jeito. Me tornei algum que te via como recurso, não como pai. Ficamos sentados enquanto a noite caia. Nil era, perde, ou ainda. Isso requeria tempo. Mas Nil era mais guerra também. Mesma hora semana que vem? Ela perguntou. Mesma hora. Depois que ela saiu, fiquei no terra, pensando sobre o que tinha construído no existe, se a modesta que eles assumiram, mas a vida bem-sucedida que eu estava vivendo o tempo todo. Eles nunca se incomodaram em ver. Agora Jota Sica estava come anduá. Eu tinha estabelecido limites, exigido respeito, mostrado a ela que consequências, ou eram crueldade, eram clareza. Isso nunca foi sobre destruí-la, foi sobre restaurar minha própria dignidade. Ensinar que pessoas merecem, considera, o Bessica. Que respeito o automtico, especialmente no Mudifam Lia. J. Sica bateu de novo na semana seguinte. E na semana depois, cada visita, ela estava mais equilibrada. Permaneci cauteloso e ofereci ajuda financeira. Mas apareci. Porque vinga o sobre destruir outros, sobre restaurar sua própria dignidade, mostrar consequências, então se provarem ser dignos, oferecer a possibilidade de redem. O J. Sica estava trabalhando pela dela. Se ela a mereceria, permanecia a ser visto. Mas ela estava tentando. E eu estava disposto a deixá-la tentar. Isso era suficiente, por enquanto. Se Vok gostou dessa ria, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões. E sobre essa ria nos comentam por rios. Para ouvir a parte Shima ria, clique no box esquerda. Obrigado por assistir.